Olá pessoal, estamos reiniciando, podemos dizer assim, o nosso podcast, que foi uma ideia que nós tivemos no ano passado, no ano retrasado, de ouvir personalidades do mundo taquarense, personalidades que se salientam na área social, na área esportiva, na área religiosa e etc. Tivemos já na época, acho que 4 ou 5 podcasts de pessoas da comunidade, né? E a nossa intenção no anterior era trazer as pessoas mais tradicionais, né? Algumas pessoas, por exemplo, eu me lembro que a gente trouxe o Formiga, trouxe a dona Wanda Saraiva, já falecida. Tivemos também recentemente o historiador João Paulo da Fontoura, que é um dos grandes nomes da história rio-grandense. Para mim, pessoalmente, é uma das pessoas que mais entende de história da nossa região. E de todo o sul do país, é uma pessoa que conhece a história como ninguém. Então agora a nossa intenção é trazermos as pessoas que estão se orientando em outras áreas, já mais jovens, empreendedores, pessoas que... Porque eu tenho feito o seguinte, muitas vezes na rua o pessoal diz assim, o podcast está legal e tal. Então nós estamos lançando agora no nosso Instagram o podcast também, vai estar junto na nossa página da internet. Então muitas vezes as pessoas me encontram na rua e dizem, por que não entrevista o fulano? Por que não entrevista o ciclano e assim por diante? E uma das vertentes que me pediu foi o entrevistado de hoje, que cabe agora apresentá-lo. Então, nós estamos hoje conosco aqui o pastor Romeu Quadros Pacheco. Todo mundo conhece pelo pastor Romeu, né? O pastor Romeu, ele é taquarense. Eu até achei que ele não era daqui. Ele é aqui do Aterrados, aqui logo aqui no final da faixa aqui da Aleixo Rocha, ali entre as duas faixas. O pastor Romeu é oriundo dali. Hoje ele é o pastor presidente da comunidade cristã Restaurar aqui em Taquari. É aquela igreja que quem vem do centro pela General Osório fica à direita ali. Quem sobe aqui, depois dos sindicatos ali, à direita. É uma bela igreja, uma bela construção. O pastor Romeu, ele era anteriormente membro da Igreja Quadrangular, e depois, então, já se salientando como uma das pessoas que mais tinha futuro dentro daquela organização. E depois, por certos problemas que aconteceram, o pastor Romeu, então, resolveu ter solo próprio. E criou, então, aos pouquinhos, foi criando a Igreja Restaurar, a comunidade de Cristo Restaurar. Uma das coisas que eu acho muito interessante, pastor Romeu, é que o pastor Romeu ele não parou no tempo. Além dele ter todo esse trabalho comunitário, social, religioso, hoje ele é teólogo, né? Ele é formado em teologia pela UBRA. Porque eu lembro, pastor, antigamente o grande diferencial que existia das igrejas pentecostais, das igrejas mais tradicionais, era o conhecimento da palavra. Então, o que se fazia? O pastor era um cara empírico lá, que tinha uma certa experiência, lia a Bíblia e tal, tinha facilidade de expressão, daqui a pouco ele começava a pregar. Nada contra, fazia parte. Só que eu, por exemplo, estudei, não fui seminarista, mas estudei com seminarista no científico. Então eu vi a diferença intelectual e de formação em qualquer área das atividades entre os padres e os pastores. O que aconteceu ao longo do tempo? Uma das causas que eu entendo que
que os pastores avançaram, as igrejas avançaram, pentecostais, evangélicas, a sabedoria começaram a estudar também. E aí essa coisa que era muito desnivelada, ela começou a se igualar. E hoje, por exemplo, o pastor Romeu é formado em teologia, quer dizer, um cara que estudou, um cara que foi atrás, né? Além de toda a formação que ele já tinha empiricamente, pela dedicação que ele já tinha nessa área, ele foi atrás. Quer dizer, eu sempre digo assim, o estudo sempre é bom. Pode tu não utilizar nunca aquilo ali, mas é bom tu dizer assim, o fulano é formado em direito, o fulano estudou tal coisa, o fulano está se dedicando a isso. Eu acho que isso faz parte, pode até não significar assim ser o melhor ou o pior, mas ter um título também, né? Tu vai num lugar, por exemplo, diferente, vão apresentar o pastor Romeu Quadros. Esse cara é formado em teologia, quer dizer, não é, né? Não se mata com a unha, como se diz, né? Pastor, eu já falei demais, eu gostaria de então passar a palavra para o senhor, para dedicar algumas palavras para o nosso podcast. Espero que tenham recebido o senhor muito bem aqui, né, na nossa salinha aqui que a gente ajeitou para fazer o podcast, com esses moços que estão conosco aqui, e a palavra está consigo, então. Bom dia, Dr. Paulo, e a todos que vão estar assistindo esse podcast. É um privilégio enorme a gente estar aqui, né, com a sua equipe também aqui de trabalho. Quero parabenizar por essa iniciativa tão legal, que pode mostrar não somente para os taquarienses, mas fica gravado aí para todos aqueles que quiserem assistir. E o senhor falando aí, eu lembrando de uma ocasião atrás, eu creio que faz uns 15, 18 anos atrás, que o senhor chegou em mim e disse assim, é muito importante, Romeu, vocês que têm o microfone na mão, vocês lerem bastante, estudarem bastante. Legal. E aquilo ficou gravado na minha memória, né? E eu li a Bíblia e achava que só aquilo era interessante, e não, nós temos que ler, buscar a leitura e conhecimento, né? Muitas pessoas, a Bíblia própria diz, né, meu povo perece que falta conhecimento, e conhecimento é diferente de sabedoria. O conhecimento você tem que buscar ele, você não fica parado, você tem que buscar, você tem que ler, você tem que ir atrás. A sabedoria vem com o tempo e Deus te dá a sabedoria. Então, é muito importante o senhor falando aí sobre o conhecimento, os jovens principalmente. Eu me arrependo de não ter, quando eu tinha lá meus 20 anos, 22 anos, não ter estudado mais. Mas sempre é bom a gente buscar. Eu fiz teologias essas mais similares, né? Mas eu queria uma graduação dentro de uma faculdade. Eu sonhava com isso. E o dia que eu levantei lá o canudo na Ubra, lá, né? A formatura, para mim foi uma alegria muito grande, né? Porque é o reconhecimento do trabalho que tu faz, do esforço que tu faz, de horas se dedicando. E eu acho que os pastores hoje, eles precisam buscar conhecimento, eles precisam. Mas eu tenho o Espírito Santo. Sim, tu tem o Espírito Santo, tem Jesus no teu coração. Mas para te transmitir, às vezes as pessoas sabem, mas não sabem transmitir. E ninguém quer ouvir, por exemplo, as pessoas vão num show do Roberto Carlos. Vamos citar um show do Roberto Carlos. Agora você vê o melhor, né? Você vê o melhor som, o melhor instrumentista, tudo melhor. E o Roberto Carlos com aquela voz dele. E vamos trazer isso para o meio evangélico. Ninguém quer ouvir um cantor desafinado. Ele não quer sentar para ouvir um pastor que muitas vezes ele não sabe recitar o Salmo 23. Né? Ele até é um homem de Deus, mas ele não tem aquele conhecimento. Então o conhecimento hoje a gente precisa bastante. Certo. Pastor, assim, o que eu noto muito entre as igrejas de uma forma geral, e por isso que eu sempre acho que tem que buscar o conhecimento cada vez maior, é que como é que eu leigo, eu que não conheço nada, o comum do povo, como é que eu vou achar que a igreja restaurada
ela é melhor do que a da Assembleia de Deus ou qualquer outra, dando qualquer exemplo. Então eu noto muitas vezes assim, a comunidade cristã evangélica, não, mas o Espiritismo não sei o quê, tal igreja não sei o quê. Porque todas as igrejas, de uma forma ou outra, que tem Cristo, que tem Deus, que tem o Espírito Santo como baluarte, elas procuram sempre o melhor. Então eu vejo assim, aquela igreja não sei o quê, enquanto que às vezes o pastor não sabe nem o que é aquela igreja, né? Mas conhece a doutrina daquela igreja? Então isso que também eu me debato muito, porque se tu tivesse conhecimento, tu pode começar a comparar. Não, olha pessoal, eu não tenho nada contra ninguém, mas a nossa igreja faz isso, faz aquilo outro. Eu acho, doutor, que a crítica, principalmente de um líder religioso, quando envolve fazer uma crítica para outra religião ou qualquer segmento que ministra, enfim, a religião, eu acho muito feio, muito... não se deve ser feito. Por quê? Primeiro porque, principalmente na cidade pequena, a gente convive com pessoas. Por exemplo, quem fez o projeto da nossa igreja é um espírita, né? E eu, por exemplo, tenho uma boa amizade com o Frei, com os padres da cidade. Inclusive, nós precisamos disso. É claro que nós temos uma regra de fé. A igreja evangélica ela tem uma regra de fé que é a Bíblia, somente a Bíblia, né? A gente não usa outros livros para conhecimento, mas a nossa regra de fé sempre é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós somos, claro, diferentes, né? Eu acho que os bons e os maus sempre vão ter, isso em todas as áreas, enfim, evangélico, católico, espírita, sempre vai ter. Mas não é eu denunciando o mal que eu vou me sobressair. Como é que eu denuncio um prédio torto? Eu construindo um reto do lado. E você não precisa dizer mais nada. Olha, eu mais ou menos eu olho por essa ótica, assim, sem criticar ninguém. Os evangélicos, os católicos tinham não digo uma rixa, mas tinha algo com os evangélicos, porque os evangélicos sempre batiam em Maria, batiam em os santos, as imagens, e eu não vejo problema nisso. Eu acho que não é o bater. Por exemplo, eu não tenho... Por que os evangélicos pregam sobre Pedro, Paulo, Moisés e não pregam sobre Maria, que é a mãe de Jesus, que é bem-aventurada, que ela é a mulher que mais... A pessoa que mais teve intimidade no mundo com Jesus foi Maria, porque ela carregou no ventre Jesus. Então não vejo esse problema, né? Claro que nós não adoramos a ela, nós adoramos somente a Jesus. Claro. Mas então, por um longo tempo ficou esse embate entre os católicos e evangélicos, e às vezes o embate até um pouco feio, né? E eu acho que quem está com a gente está quebrando alguns paradigmas, né? Não que a gente é o melhor, não, tem igrejas boas na cidade, tem igrejas quase que centenárias na cidade, igrejas ótimas na cidade, nossas co-irmãs, Igreja Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, enfim, muitas igrejas boas que fazem parte do contexto. Muito bem. Pastor, então vamos lá, então, já com esse introito aí, agora nós gostaríamos de saber posso dizer assim, da sua igreja. Claro. O que tem a igreja, o que tem de membros, como é que é a estrutura da igreja, o que está se dedicando à igreja, qual é o patrimônio hoje em tamanho lá, porque eu passo por ali, inclusive o pastor já me convidou, já estive lá, olhando todas aquelas instalações, o que vocês da igreja restauraram, então tem hoje aqui, o que estão fazendo aqui em Itaquari? Primeiro, a igreja restaurada começou no cultinho familiar com pouquinhas pessoas, né? Depois que a gente... tudo na vida tem ciclos, né? Tudo a gente cumpriu um ciclo. Então eu cumpri um ciclo de mais de 30 anos na Quadrangular, na cidade, depois encerrou um ciclo e comecei outro ciclo. É assim a nossa vida, né? E temos que entender isso. E começamos nossa linha bem pequenininha. E nós eu não tinha dimensão aonde a igreja ia chegar. A gente queria reunir um povo ali, 100 pessoas, chegamos a sonhar. Inclusive, uma das primeiras cultos que estava, o seu filho, o João Batista, estava. Ele participou dessa conversa e disse, imagina quando a gente chegar a 100 pessoas. E aí foi crescendo a igreja, né? E essa visão do nome restaurar é muito significativa, porque restaurar não é reforma. Eu não posso simplesmente fazer uma reforma, eu tenho que trazer o processo original, é como se restaurar uma peça, né? É a forma original. E restaurar tem ar no final, uma igreja que não sufoca a cidade, uma igreja que não
não tira o ar da cidade, não sufoca, pelo contrário, é uma igreja da cidade. E a igreja foi crescendo muito na área social, ajudando crianças, pessoas mais velhas, uma igreja que recebia a todos. E a gente tem que cuidar também para não dizer que é uma igreja só da família, porque às vezes tem pessoas que resolveram não ter filhos, não casar. Então, uma igreja que engloba todos. E ali foi crescendo, e a gente viu a necessidade de sair do prédio, porque era muito apertado, era um antigo restaurante Boi na Brasa. E aí isso, naquele restaurante cabia muito, 7 de largura por 15 de comprimento, né? Nós colocávamos ali, às vezes, no domingo, 200 pessoas, né? Empilhadinhas, 200 pessoas. E aí compramos aquela área de terra ali, são 5 mil metros quadrados. Né? 5 mil metros? Área de terra, 5 mil metros quadrados. E eu enxerguei a visão. Muitos, quando eu comprei ali, disseram: você é doido, comprar aqui é muito baixo para você construir. E eu não gastei uma carga de terra. São 540 metros quadrados. De área construída. E em cima e mais na parte de baixo. Então, por tudo dá quanto? Dá mais de 1.000 metros. Puxa vida, 1.000 metros quadrados. Mais de 1.000 metros quadrados. É um ginásio. E agora acabamos de adquirir um outro terreno do lado, né, na frente, assim, do lado, que são 600 metros quadrados também para estacionamento. Ainda não estamos usando para estacionamento, mas vamos fazer um projeto ali para também. Nós temos um estacionamento hoje para mais de 100 carros. Então, você vai na igreja, né? E a igreja foi crescendo, essa estrutura, né? Hoje, eu não sei te dizer a quantia certa de membros, que a gente não... Eu optei por não fazer cadastros, por não cadastrar pessoas, deixá-las mais livres daquele negócio de fazer cadastro de membros. A gente não tem, ou saber quantos dizimam na igreja, quantos ofertam. A gente não sabe disso, a gente não tem esse controle, né? Mas eu creio que hoje passa de 500 pessoas que são membros da igreja. Tem cultos que a gente tem ali 400, 500 pessoas, um culto de oração de quinta-feira vai 200, 250, 300, e eu não estou aqui aumentando números. Geralmente o pastor ele gosta de aumentar números. Só um adendo, quais são os dias Nós temos um culto da tarde, para quem não pode ir, que é a minha esposa, que é a pastora Luana, que coordena, que é às 15 horas o culto. Mas todos os dias? Todas as quartas. Todas as quartas. Quarta-feira. E quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu tenho um culto de oração. Eu recebo amigos católicos que vão para oração, espíritas, recebo várias pessoas que vão para orar. Dê o seu momento com Deus ali, às 20 horas. Quarta e quinta. Sábado nós temos a galera dos jovens, né? Essa galera aí que está, né, crescendo muito, né, às 20 horas. Então, é um culto só para eles. Eu nem vou no culto. Aí tem um líder lá, né, que fala a linguagem deles, enfim. E domingo nós temos o nosso culto, né, que é um culto de domingo, às 19h30. Esse culto. Nós temos uma vez por mês o encontro dos homens, que tem uma janta, né, geralmente a última sexta, inclusive o senhor está convidado, a última sexta do mês. E temos o encontro das mulheres. E também a última terça do mês nós temos o encontro das mulheres, e o primeiro sábado do mês à tarde nós temos o encontro Kids, que as crianças vão para ali aprender o momento de louvor, e também tem um momento prático. Esses dias eles foram lá, as crianças foram fazer a pizza, aí faziam a pizza, eles assavam e elas comiam a pizza. Momento doce, enfim, aquela coisa que criança gosta. Esses dias nós levamos a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, para as crianças também ter uma tarde com eles lá e aprender. Então, esse é o funcionamento mais prático assim, da igreja, e fora os atendimentos, que a gente atende muitas pessoas, a gente visita muitos lares, a gente faz terapia com casais que são com problemas, pessoas com depressão, angustiadas. Aí é aquele particular, aquele atendimento, né, que a gente atende as pessoas. Pastor, mas assim, aproximadamente, assim, para ter uma noção por cima, quantos membros provavelmente? Eu creio que menos, talvez 600. 600. Eu creio, sem aumentar. Sim. Porque muitas pessoas, um público vai quinta, outro vai domingo, tem os jovens que vão sábado, algumas vão nas mulheres. Então, eu tenho esses como os membros também, porque a pessoa que vai mais de 10 vezes no mesmo ambiente, ela já se torna membro do ambiente, né?
Pastor, e a logística disso? Tem um grupo, tem uma diretoria? Como é que funciona isso? Nós temos uma diretoria administrativa, né? Nós temos a vice-presidente, que é a Daiane, né? Que foi a nossa primeira membro da igreja, que ela disse: eu quero. A Daiane, excelente pessoa. Excelente. Nós temos o Erno, né? O Erno. Né? Que está comigo desde o início, que me ajudou a construir, né? O Erno colocou o pé no barro, como se diz o ditado. Nós temos o Saúl, o menino dele, que é o tesoureiro da igreja. Temos a Maristela, que é secretária, e todo o conselho, um conselho fiscal que a gente tem. Aí essa parte mais administrativa, né? Nós temos um escritório de contabilidade que faz toda a contabilidade da igreja. Se é R$1, não é R$1,50. Tudo certinho. E essa é a parte funcional administrativa da igreja, e eu como presidente, né? Que eu tenho que dar as diretrizes da parte administrativa. Ó, faz assim, aqui não, aqui assim. E as pessoas que na nossa volta também, que nos aconselham, enfim. E aí nós temos a parte espiritual. A parte espiritual, nós temos mais de 100 pessoas que nos ajudam, entre músicos, entre pessoas da mídia, né? Nós temos uma equipe de mídia lá de quase 10 pessoas, e os nossos cultos são transmitidos ao vivo pelo YouTube, temos câmeras, enfim. Temos uma equipe lá excelente que faz esse trabalho. Temos também a equipe do som, né? Temos a equipe de diáconos, temos a equipe de intercessão, temos várias pessoas que trabalham, né? O senhor chega lá com o seu carro e vai ter no mínimo na rua 4 diáconos para dizer: coloca o carro aqui, vem mais para cá um pouquinho, aquele atendimento, aquele primeiro atendimento. Né? Muito bem, muito bem. Pastor, uma das coisas que o povo em comum fala isso de uma forma geral é assim: essas igrejas evangélicas só querem dinheiro e tal. Como é que o senhor vê essa situação? E pelo que o senhor colocou, o senhor já tem lá um escritório que faz toda essa parte contábil, tá? Mas como é que o senhor vê, como é que se poderia tirar das igrejas evangélicas esse estigma de só querer dinheiro? Aqui em Itacoari nós quebramos um pouco esse paradigma. Eu até fui um pouco insistente. Todos chamavam: o pastor é ladrão. Nem todo o pastor é ladrão, nem todo padre é pedófilo. Tem as pessoas boas e nem todo político também é ladrão. Tá certo. Né? Então a gente entende que a igreja ela é uma empresa também. Eu tenho que ter lá, o correto da igreja tem que ter lá o alvará dos bombeiros, tem que estar tudo certinho, tem que ter as saídas de emergência, ela não paga imposto, mas ela precisa falar, enfim, colocar ali o que ela está arrecadando no escritório. Ela tem uma conta bancária, né? As pessoas contribuem hoje por o Pix hoje, não adianta, nós temos que se atualizar. As pessoas contribuem pelo Pix. Então, hoje a igreja, eu não posso parecer que eu sou honesto, eu tenho que mostrar que eu sou honesto. E a pessoa, como antes eu estava falando, senhora, a pessoa vai na igreja hoje com depressão, angústia, o que ela menos quer ouvir falar que o cara vai tirar dinheiro. É um absurdo a pessoa chegar na igreja hoje e o cara colocar 3 envelopes de cor diferente para a pessoa: nesse envelope você vai colocar 100, nesse 50 e nesse 10. É indulgência. Eu não concordo com isso. Na início eu sou taxativo, isso eu sou taxativo, porque tu não vê Jesus Cristo fazendo isso. Tu não vê Jesus fazendo isso. Não quer dizer que a pessoa que dá 100, ela é melhor. Tem mais aquele que não tem, que ele precisa, ele não tem para dar. Pelo contrário, a igreja tem que ajudar ele, porque ele tem que comprar leite pro filho, ele não tem. Então a igreja vai lá e leva isso. E aí as pessoas, elas vão dizer: mas você não faz isso, como você conseguiu construir tudo isso, como você conseguiu hoje? Nós temos um patrimônio grande na igreja hoje, tudo aquilo que a gente tem lá, doutor Paulo, é pago. Nós não devemos nada. Legal. E como você... Porque eu não trabalho para arrecadar o dinheiro, eu trabalho para Cristo, eu trabalho primeiro para as pessoas, para salvar as pessoas. E aí o dinheiro é consequência, a prosperidade vem quando você tem esse coração. Você semeia e você colhe. A pessoa, se ela está bem e se ela é próspera, ela não vai dar só R$100. Se ela sentir dar mais, ela vai dar. Entendeu? Eu já cheguei gente lá que não tinha uma casa para morar. Estava caindo a casa em cima. E antes de inaugurar a igreja, eu só não divulguei isso nas redes sociais. A gente não precisa divulgar. Nós
Com o dinheiro do dízimo e da oferta, nós construímos uma casa para essa pessoa. E ela está na igreja. E hoje ela vai e leva o ranchinho para ajudar as outras pessoas, porque hoje ela é próspera. Então a igreja é isso, doutor. Então nós precisamos desconstruir isso com a imagem de um pastor antes não tinha conhecimento, ele falava o português errado, ele era... não que Deus não use aquela pessoa, claro. Sim, às vezes tem uma... Mas é como Deus levantou Paulo, o apóstolo Paulo também, que o apóstolo Paulo é o maior teólogo da Bíblia, né? O cara era sensacional, não tem teólogo maior que Paulo. Deus levantou ele para pregar para uns que Pedro não podia ir lá pregar. Ele era truculento, não sabia falar, as atitudes dele. Então Deus levantou Paulo, né? Como? Eu creio que Deus levanta alguns para determinadas áreas, Deus levanta. Então, na igreja, nós precisamos hoje, principalmente aqueles que fazem uso da palavra de Deus, desconstruir essa imagem que você vai na igreja. Por exemplo, hoje você convida alguém para ir na igreja, e cara, não vou lá, vou deixar minha carteira no carro, o pastor vai tirar dinheiro. É isso que a imagem da igreja hoje tem. E eu sou realista, porque eu me criei no berço evangélico praticamente. Eu tenho 49 anos, eu fui com 8 anos de idade para a igreja. Então, tudo que acontece no meio evangélico, quase que tudo, eu sei o que acontece lá. Eu sei, eu nunca fui num bairro, eu não conheço lá fora, não conheço como é que é a história do mundo, não conheço como é que o funcionamento lá fora. Mas o crente e o pastor eu conheço só no olhar, a gente já se conhece. Então nós precisamos hoje desconstruir essa imagem, que a igreja é para servir as pessoas, não as pessoas servir a igreja. O pastor é para servir as pessoas, o pastor não é para ser servido. Não é as pessoas pegarem e bajular o pastor, porque agora eu estou em um cargo relevante e a gente tem influência, as pessoas começarem a me servir. Não, eu que tenho que servir as pessoas. É óbvio que alguém vai dar um presente, é óbvio que a honra faz parte, mas a honra e a bajulação tem que cuidar porque elas andam juntos. Isso é perigoso, os extremos é perigoso. Certo. Pastor, uma coisa que me chamou a atenção. Primeiro, eu gostaria de opinar na seguinte situação. Eu acho que todos os segmentos sociais representativos da sociedade, eles precisam ter representantes em todas as áreas. Alguém da igreja se candidata a algum cargo eletivo. E eu dizia o seguinte, olha, eu acho que tem todo o direito, porque muitas decisões são feitas na área política. E se tu não tiver alguém defendendo os interesses da tua classe, tu vai ficar muitas vezes em segundo plano. Então eu não sou contra isso aí, né? Acho que se tiver alguém que saliente, que tem interesse, eu acho até salutar alguém do movimento evangélico ou qualquer outra ideologia fazer parte daquilo lá, porque vai chegar um momento que vai precisar alguém defender os interesses ali, no bom sentido. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, que na última eleição, não vamos dar nomes aos bois, até porque a nossa intenção não seria essa. Mas eu digo assim, qual é a sua opinião das igrejas participarem ativamente da política? O senhor é a favor, contra? Diz, olha, eu quero apoiar o fulano de tal. Qual é a sua posição? Eu particularmente, eu acho que a igreja, enfim, as pessoas que estão lá, nós vivemos em um mundo político. A política não é ruim, a política é boa. Claro. A política bem feita, bem trabalhada, né? Os grandes políticos, né, que a gente teve, tem ainda, eu acho muito legal. O que a gente tem que cuidar hoje, primeiro, eu sou contra o pastor presidente estar pregando no altar e ser candidato. Por exemplo, eu não serei candidato. Né? Hoje eu já recebi convites, mas não serei, porque eu fui escolhido para ser pastor. No momento que eu ser candidato, tem que descer do altar e ser só o candidato. Não posso mais ser o pastor da igreja. Então, Deus não me levantou para ser político. Agora, eu vi absurdos nessa última eleição de pastores colocando. Uma coisa é a pessoa ser autoridade. Um prefeito, um ambiente, um presidente da república, uma autoridade, nós temos que honrar. Agora, a igreja diz assim, o meu candidato é o fulano, o meu candidato é o Betano. Não, a igreja não. A igreja é um CNPJ, é uma instituição e ela não tem que ter candidato. Eu, como pastor, eu posso, com o meu CPF, eu posso colocar no meu carro, o meu candidato é esse.
como influente eu posso fazer isso, mas também eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter um equilíbrio grande, porque eu posso levar essa minha vontade, e nós somos sujeitos às nossas emoções, levar essa minha vontade para o lado pessoal e começar a usar do microfone, porque a gente tem o dom da oratória, da dicção, e usar essa manipulação, poderia-se dizer assim, lá para o altar. Então tem que ter muito cuidado, tem que estar muito ciente do que tu vai fazer. Eu optei por não adesivar meu carro em campanhas políticas e nem fazer uma propaganda assim, o meu candidato é esse, eu optei. Mas se levantar esse candidato na igreja, é óbvio que todo mundo vai saber que o pastor Romeu vai votar naquele cara que é na igreja dele. Faz parte, né? E é importante ter lá, né? E não é errado. E eu não quero que ele vá lá para a Câmara de Vereadores ou para a Prefeitura defender uma causa evangélica. Não, nós não precisamos disso. A igreja não precisa disso. Ele tem que defender as questões do povo. Nem todo mundo é evangélico. Nem todo mundo é católico, não. Tem que defender as causas do povo, respeitando nosso segmento. O que a gente tem que ter um cuidado é para que essas ideologias que estão sendo formadas, não começamos a ver disputas. O evangélico vai ter um representante, o fulano vai ter outro representante, e isso meio que institucionalizou no Brasil. Isso é um pouco perigoso. Hoje a gente está vendo aí, tem dois lados. É verdade. E a gente onde está? Claro. Onde eu estou hoje? Claro. Eu penso assim, onde eu estou hoje? Qual lado que eu estou hoje? Por exemplo, eu sou contra o aborto, eu sou contra tantas coisas. Eu tenho os princípios, eu sigo esses princípios, mas eu não concordo inteiramente com nenhum desses lados que estão por aí. Não concordo, sinceramente. É óbvio que eu tenho as minhas preferências e eu vou ver aqueles que mais vão estar com os meus princípios, mas eu não vou levantar uma bandeira e vou institucionalizar isso e trazer para uma briga, para um embate dentro da igreja. Isso é perigoso. Tá. Pastor, dentro da igreja, o senhor já explicou como funciona e tal. O que a igreja Restaurar faz em prol da comunidade, em geral, tirando ali do culto, de participação, o aspecto social? A principal meta da igreja é levar Jesus para as pessoas, que elas conheçam Jesus. Isso é o principal, é levar o Evangelho. Agora, nós ajudamos bastante as pessoas com ranchos, comida. Nós ajudamos as pessoas com remédios, com até compras de remédio. Ajudamos as pessoas, já fizemos alguns funerais, pagamos os funerais sem divulgar isso. Já construímos, como eu falei para o senhor, casa. Ajudamos crianças. Se alguém bater na nossa porta, ir lá na igreja, ir lá falar com a gente, está precisando, não vai sair de mão vazia. A gente vai, com certeza, a gente vai ajudar. Nós temos uma equipe lá para isso. Agora não adianta, depois desse podcast, as pessoas encherem meu celular de mensagem, e daí ali eu não vou responder, não tem como. Claro. Nós precisamos que a pessoa vá até lá, ela não precisa participar do culto, mas que a gente conheça pessoalmente, porque em todas as áreas, entre os bons e tem os ruins também, tem pessoas que já foram pegar rancho fazer troca, né? Mas nós não vamos deixar de ajudar, porque tem essas pessoas. Tá certo. Pastor, a igreja Restaurar, eu vou usar o nome Restaurar, porque é um nome forte, né? É um nome forte. Tem nomes que são nomes fortes. Ela tem alguma hierarquia em termos regionais, nacionais, ou essa igreja é genuinamente taquariense? Ela é taquariense. A igreja, ela nasceu no coração de Deus, essa igreja. A minha esposa tem uma visão muito forte, que nós estamos restaurando vidas, e eu disse, vai ser restaurar. Então ela nasceu em Taquari. Eu optei, já recebi convites para abrir outras igrejas em outras cidades. Seria a minha próxima pergunta. Então, respondendo a próxima, eu optei até 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu não pensava nisso. Hoje eu já começo a pensar, nós temos membros que vêm de outras cidades, que viajam 80 quilômetros para vir, 80 para voltar. Nós temos pessoas da região que vêm congregar aqui nessa igreja, Lajeado, Montenegro,
Triunfo, Santa Cruz, Venâncio, pessoas que vêm aqui para congregar nessa igreja. Então eu estou vendo, estou orando para isso. E aí nós somos, vamos usar uma palavra, filhos ministeriais ou afiliados de uma denominação muito forte, um nome muito forte no Brasil, que não sei se você já ouviu falar do apóstolo Luiz Hermínio. Ele é lá de Itajaí, Santa Catarina. Confesso que não. Ele é então porque assim, eu tenho que ter alguém. Ele seria um mentor. Isso, hoje ele seria ele não comanda a igreja no estatuto, ele não tem poder algum sobre a igreja, mas é por relacionamento. Mas lá ele tem outra igreja. Tem uma igreja enorme, hoje espalhadas em todo o Brasil. Nós temos Mevan em Porto Alegre, nós temos Mevan em Passo Fundo, nós temos Mevan em Itajaí, São Paulo, Rio. Hoje é um dos nomes, entre esses nomes fortes evangélicos no Brasil, ele é um dos principais nomes hoje, que é o apóstolo Luiz Hermínio, junto com esses caras aí, Silas Malafaia, essas pessoas aí. Então ele é um nome forte. Então eu caminho com ele, porque não é bom andar sozinho, não é bom. Tem que ter alguém que esteja acima de você para dizer, cara, você está errado nisso. Até porque quando começa a ficar muito grande, né, o teu público, precisa também ter alguém que às vezes tem uma experiência maior, né? Ela começa a crescer de uma forma, e isso é o grande problema muitas vezes da pessoa não ter essa humildade. A coisa cresce, não vou perguntar para ninguém, já estou desse tamanho, e aí começa a fazer problema. A soberba precede a queda, né? Mas uma coisa interessante que o pastor falou, realmente existem ciclos, né, em qualquer setor da atividade humana, né? Existem ciclos normais que vão no ápice, né? O pessoal da igreja usa muito uma frase, que a gente tem que ter um cuidado com humildade. Tem que ser humilde. Mas humildade com excelência. Humildade não significa fazer as coisas ruins. Antigamente nós tínhamos uma igrejinha que o fogo estava quase caindo e cadeiras ali, coisa e tal, não tinha um som bom, mas não era um som legal. Hoje nós continua a mesma humildade, mas nós servimos as pessoas porque nós temos condições com excelência. Mas é verdade. Né? Com excelência. As crianças vão para o culto, já saem jantadas do culto. Domingo passado, eles tiveram churrasco. As crianças ganharam churrasco à noite, então vão jantadas. Qual pai não quer ver a criança? Então, tudo com excelência. A humildade não é você fazer as coisas mal feitas, né? Não é você, fazer com excelência, do jeito que Deus está te dando. Se Deus está te dando uma bicicleta, ande com a bicicleta feliz. Ande com ela feliz, cara. Se Deus está andando com uma moto, ok, uma moto. Mas se você está andando também com uma BMW, com uma SW4, seja feliz também. O importante é você saber viver os ciclos, os momentos que Deus está te dando para viver e viver bem aqueles momentos. É isso. Até porque existia uma concepção antigamente de que quem era de igreja, coisa, tinha que ser gente pobre, gente humilde. E eu acho um grande valor que as igrejas evangélicas, de uma forma geral, trouxeram foi a prosperidade. Quer dizer, isso não é ruim para ninguém. Para mim ter as bênçãos do Espírito Santo, de Deus, eu tenho que ser pobrezinho. Não, eu posso ter todo mundo precisa, né? Então eu acho que isso a igreja evangélica, de uma forma geral, trouxe. De não se envergonhar de ter as coisas. Exatamente. Desde que seja dentro daquilo. Exato. Como é que a gente vai ajudar se a gente não tem? Como é que eu vou dar um rancho para uma pessoa se não tem? Então, a prosperidade não é ter tudo, é você não sentir falta de nada. Então, nós temos essa prosperidade, uma prosperidade plena, onde você, não somente o dinheiro, mas em todas as áreas da tua vida, você é pleno, em tudo que você coloca a mão, você tem êxito naquilo que você faz. Então, é essa prosperidade que a gente traz para a igreja, para as pessoas. Pastor, vamos nos encaminhando por fim, acho que já foi uma boa conversa, né? Eu gostaria de perguntar o seguinte: qual é o limite da igreja? Eu acho que a gente não pode colocar limite, né? Não tem limite. Eu uso uma frase assim, as pessoas chegam ali e me perguntam, principalmente outros pastores, né, que conhecem, tem muitos amigos no estado, né?
Então as pessoas, hoje a igreja, ela ficou conhecida na região. Hoje eu chego em algum lugar e as pessoas falam, o senhor pastor lá da igreja Restaurar, conheço o senhor, né? Por causa das redes sociais, da mídia, enfim. E milagre, eu sei explicar, eu não posso explicar milagre, não se explica, milagre se vive. Se você olhar, o menino daqui de Taquari, que nasceu, que nem você falou, ali no aterrado, só que não é aquele meio ali, é depois, é quase perto para Verama lá, aquele... Sim, vai para lá. Mais depois da faixa. O menino que nasceu ali, o menino que nasce, a própria Bíblia diz que profeta na sua terra não tem honra. E aí eu nasci aqui, cresci aqui, todo mundo me conhece pelo Romeu. Eu tinha uma empresa até 3 anos atrás, inclusive já fiz serviço na época para o senhor. E você crescer, isso é um milagre de Deus. E você construir tudo aquilo com dinheiro de dízimo e oferta das pessoas, você ter todo aquele patrimônio, não recebemos verba de ninguém, instituição, nós não recebemos um saco de cimento de político algum, não recebemos nada. Somente com o dinheiro do dízimo e da oferta nós construímos. Então eu não posso colocar limite. A igreja está se expandindo, só que eu tenho que entender, eu tenho que usar a minha influência e aquilo que Deus está nos dando em favor das pessoas. Eu não posso deixar que é soberbo. Cara, eu não posso deixar de atender as pessoas, porque agora, antes eu tinha uma igreja de 50 pessoas, hoje eu tenho uma igreja de 600 pessoas, eu tenho que ser acessível, eu tenho que atender o celular, né? Eu não posso travar. Tem pastores hoje que para falar com a secretária dele já é difícil, né? Então eu não posso travar isso. A igreja vai crescer muito ainda. A nossa igreja aqui, ela não chegou ainda, vai crescer muito ainda. Ela está em fase de crescimento, está há 13 anos a igreja e ela vai crescer muito. E eu creio assim que nós vamos ampliar vamos dizer, no popular, o campo da igreja, naquilo que Deus quer. Eu não sei para onde vai, mas eu só sei que eu não coloco limite, não tem limite. Eu acho que a igreja vai crescer muito, inclusive nós temos um projeto para aumentar ela para os fundos, aumentar as paredes ali, aumentar ela para os fundos, que tem culto já. Nós temos que colocar cadeiras brancas espalhadas que não cabe o povo, né? Já não tem limite, né? É algo muito interessante, porque a gente não pode colocar limite em nada, deixar Deus te usar, está nas mãos de Deus. Se Deus quer te dar, Ele te dá. Então, está ali nas mãos dele. Não sei se o senhor queria, para finalizar, né, deixar alguma mensagem ou alguma observação que acha interessante. Primeiro, agradecer ao senhor, Dr. Paulo, né, por esse trabalho relevante também na comunidade, né, e toda a sua equipe. E eu tenho um versículo que eu gosto muito na Bíblia, que é Hebreus 13:8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus Cristo é aquele que apaga o teu passado, é aquele que transforma o que está vivendo no presente, e é aquele que te dá um horizonte para o futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é esse Jesus que está salvando as pessoas, esse Jesus que nós estamos pregando a mensagem na igreja, aquela pessoa que queria pôr um fim na sua vida, que queria cometer suicídio. A gente, com a palavra de Deus, salva as pessoas. A gente diz que ainda há esperança, que ainda há um processo de restauração na vida dela. Pessoas que chegam ali, às vezes com um casamento perdido, e aí depois a gente vê o casal, a família se abraçando. Isso não tem preço que pague. Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.